Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre essa polêmica envolvendo o mercado Bitcoin, se ela teria sido hackeada ou não. Tá rolando aí há anos um processo na justiça onde cerca de 2.000 Bitcoins teriam sumido, isso daria aí em valores atuais mais de 130 milhões de reais e de fato tá um rolo aí, deixando muito bem claro isso aqui. Tudo se trata ainda de uma suspeita, afinal não houve ainda a decisão judicial, então tá esse imbróglio, esse rolo aí na justiça. Vou aqui te dar todos os detalhes sobre tudo o que teria acontecido e se a empresa de fato teria sido hackeada ou não, tá? Só sei que sumiram cerca de 2.000 Bitcoins. Vamos falar nesse vídeo também sobre o otimismo que ainda toma conta do mercado e já tem algumas pessoas, alguns empresários já colocando como alvo o Bitcoin em 15 mil dólares. Mas será que isso é possível? Será que isso pode ser atingido no curto prazo? Bem, a resposta para essa pergunta você vai ter se você ficar comigo até o final, portanto, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto você não vai se arrepender, demorou? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem, darem um like e compartilharem com geral. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. E claro, né, se você quiser trocar alguma ideia comigo ou até mesmo receber notificações dos próximos vídeos aqui do canal pelo WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela aos seus contatos e me mandar um oi. Demorou? Recado dado. Agora vamos comentar primeiramente sobre o caso da mercado Bitcoin que teria acontecido há 7 anos atrás e que até hoje intriga muitas pessoas. Esse caso ainda não foi resolvido judicialmente, está no início ainda, tá? Sei que várias pessoas foram lesadas aí nesse tipo de possível hackeamento. Eu falo possível porque ainda não temos certeza, não houve nenhum tipo de decisão judicial com relação ao caso, então vocês vão ver eu falando muito possibilidade, suspeita, hipoteticamente falando, porque de fato não temos nenhuma certeza com relação a esse caso aqui, tá? Inclusive, as pessoas aqui que estão sendo mencionadas nesse vídeo, tá? Tanto a pessoa física que foi dono da mercado Bitcoin, né, que eu vou citar aqui, tanto também a pessoa jurídica, mercado Bitcoin. Se quiser se pronunciar com relação a esse caso aqui, se quiser dar a sua versão da história, pode aqui contatar o canal Grana no Bolso, que eu vou passar aqui a versão de vocês. Porém, esse vídeo aqui vai abordar a coisa de forma bem genérica e não tomando partido nem de um lado nem de outro. Mas o que teria acontecido? Em meados de 2011, um criptoentusiasta chamado Leandro César teria aberto a primeira exchange de criptomoedas no Brasil, a Mercado Bitcoin. E em paralelo a isso, ele teria criado um fundo de investimento onde ele ofertava cerca de 12% ao mês de retorno, tá? Você já sabe onde é que termina isso, né? Isso aí não cheira muito bem e isso vem acontecendo desde aquela época. Mas assim, não estou aqui afirmando nada, claro que se trata de uma suspeita, de uma hipótese, de uma possível pirâmide financeira, mas nada até hoje comprovado ainda. Porém, como a maioria de vocês já sabem, né, esse tipo de modelo de negócio não é muito economicamente viável e também teria em tese vindo a quebrar as pernas. Esse saldo que seria utilizado nesse fundo que se chama Bitcoin Rain, tá? Era um fundo de investimento, utilizava a exchange Mercado Bitcoin, que era do mesmo dono do fundo de investimento, o Leandro César, né? Ele teria criado esse fundo de investimento e a Mercado Bitcoin. Então ele utilizava o saldo da Bitcoin Rain para fazer supostamente arbitragem e negociações de trade na Mercado Bitcoin e também em outras exchanges, tá? Segundo o que ele afirma, não posso aqui confirmar nada, eu não chancelo esse tipo de afirmação, tá? Já outras pessoas falam também que foi apenas um tipo de scam, um tipo de golpe, que eu também não chancelo, afinal não tenho provas para de fato confirmar tal tipo de afirmação, mas assim, eu tenho as minhas crenças. Mas somente voltando aqui para esse caso, esse cara teria criado esse fundo de investimento e a Mercado Bitcoin e teria feito ali meio que operações com saldos em Bitcoin de uma empresa para outra, mas assim, a Mercado Bitcoin, segundo o próprio relatório, né, que foi produzido por um perito contratado, né, um perito que está a serviço justamente do juiz que está analisando o caso, chegou à conclusão de que a Mercado Bitcoin somente era utilizada ali como exchange para possíveis negociações. Enfim, em
em 2013 esse negócio supostamente teria ruído, né? Então supostamente também teria sido hackeado, que foi a versão do Leandro César. Ele afirma que a exchange de mercado Bitcoin sofreu um hackeamento e que ele tinha perdido ali vários saldos, tanto saldos de alguns clientes que não tinham mais as informações para acessar aquele saldo, tanto também clientes da Bitcoin Rain, tá? Então, alguns clientes da mercado Bitcoin e a maioria, né, se não todos, daquele fundo de investimento. O cara meio que passou essa, digamos assim, entre aspas, desculpa, né? Acabou ali vendendo grande parte da participação dele na mercado Bitcoin para outras pessoas, né? Dentre eles ali os irmãos Chamados, e no final do ano de 2013 ele acabou se desfazendo de toda a sua cota acionária da empresa mercado do Bitcoin, e hoje ele não possui mais nenhum tipo de participação na empresa, tá? Porém, essa mancha, essa mácula, inclusive até também um processo judicial envolvendo o mercado Bitcoin estava correndo na justiça, e esse tipo de caso não foi especificado até hoje, tá? Então tinha uma certa suspeita no ar, tinha muitas dúvidas, e esse tipo de relatório de 400 páginas veio ali para tentar solucionar as dúvidas presentes nesse caso. Até porque o próprio relatório, tá, que é um relatório técnico, vem informando que possivelmente, tá, claro que isso vai depender de uma decisão judicial para eu afirmar com certeza, mas possivelmente não tenha havido hackeamento algum. Exatamente isso que você esteja ouvindo. Parece que o próprio Leandro César, eu digo hipoteticamente falando, tá? Parece que o cara ou não teria feito ali boas operações, ou então de fato poderia, em tese, ter montado ali um esquema de pirâmide financeira. O negócio não foi muito bem, ruiu, né? Economicamente quebrou, e para ele tentar se livrar desse tipo de pecha de golpista, né? De estelionatário, ele pode ter inventado, né, supostamente, esse tipo de hackeamento, esse tipo de história para tentar se descolar da culpa. Inclusive, os clientes do fundo de investimento não receberam a grana que perderam, até hoje estão no prejuízo. Já os clientes da mercado Bitcoin receberam toda a sua quantia em Bitcoin que teriam perdido, porque depois da venda para os irmãos Chamados e outros sócios, houve ali uma certa reestruturação da empresa, houve ali um certo tipo de criação de sistemas de segurança, de infraestrutura, de transparência, que permitiu que aquelas pessoas que perderam dinheiro, que tinham saldo na mercado Bitcoin, voltasse ali a ter seus saldos em Bitcoins integralmente devolvidos. Agora, saindo dessa notícia aqui, vamos falar sobre o preço do Bitcoin, que eu garanto que vocês estão muito interessados para saber, até porque de ontem para hoje, né, o preço do Bitcoin acabou batendo ali 60 mil reais, tá? De fato voltou a subir, porque o dólar também deu ali uma leve alta, né? Então isso também afeta ali o preço do Bitcoin aqui no Brasil, e já tem gente falando que o preço do Bitcoin pode bater os 15 mil dólares. E assim, minha visão agora de criptoentusiasta, de analista de gráficos de criptomoedas. Olha, eu acho que seria, digamos assim, no curto prazo, tá? Eu coloco curto prazo, curtíssimo prazo, muito prematuro para fazer tal tipo de previsão, e claro que eu não estou aqui julgando previsão de ninguém, tá? Cada um é livre para fazer sua previsão, tem ali seus fundamentos, tem seus embasamentos. Mas, na minha visão, e assim, não estou dizendo também que não vai bater não, tá? Posso ser que bata até amanhã, mais do que isso, mas tendo em vista aqui alguns tipos de elementos, eu ainda acho muito prematuro, no curto prazo, depois de uma subida tão forte que o Bitcoin já deu, né? Depois daquela esticada, eu contar com a nova valorização. Eu acho que é muito arriscado, muito perigoso a pessoa arriscar, né, o seu capital contando com tal valorização, pelo menos num curto espaço de tempo. Tá? Mas sim, claro que tem alguns fundamentos, alguns fatores que possam levar o preço do Bitcoin até 15 mil dólares. E um deles que foi citado aqui pelo dono da Bitcoin Trade, e um cara que de fato está no mercado, um cara que entende com certeza, afinal se ele não entendesse, ele não conseguiria se sustentar nesse mercado que é tão dinâmico, tá? E o cara fala que o preço do Bitcoin deve continuar subindo. Mas por que ele fala isso? Ele afirma aqui que o Ethereum recentemente disparou, né, devido ali às aplicações DeFi, né, Decentralized Finance, que seriam ali as aplicações descentralizadas, envolvendo até empréstimos
de criptomoedas, isso teria bombado a criptomoeda Ethereum ou Ethereum, como alguns preferem pronunciar, que acabou ali meio que movimentando compras e negociações em Ethereum. E claro, né, isso também, né, as compras em Ethereum também meio que dão uma catalisada ali nas negociações em Bitcoin. Afinal, as pessoas ali que negociam com criptomoedas, em tese, primeiramente ela compra Bitcoin para depois fazer a troca por outras altcoins. E não é somente isso, ele fala também, agora tendo em vista aqui a análise técnica, a análise do gráfico, onde ele fala que o preço ele superou, né, com um certo volume aquela região dos $10.300, $10.500, né, e depois de se consolidar acima dessa faixa, que seria ali a zona de resistência do preço, onde o preço ele batia e caía, o preço agora meio que teria ali um tipo de campo livre, né, um terreno livre para ter novas altas. Mas, assim, meio que contrapondo esse tipo de visão, eu afirmo para vocês que o preço do Bitcoin já criou meio que uma nova resistência ali na casa dos $12.000. O preço do Bitcoin até tentou, né, engatar novas altas, mas chegou ali nos 12.000 e caiu $1.000. Teve ali uma queda considerável. Claro que não foi uma queda que levou abaixo novamente dos $10.000, mas sim, é uma queda que você tem que ficar de olho, tá? E não é somente isso, tá? Se você pegar aqui o índice Fear and Greed, né, o índice de medo e ganância, o preço do Bitcoin, né, com essa alta que houve, a ganância subiu bastante. Então, geralmente, esse indicador, né, de sentimento, quando ele está muito alto, a tendência, e eu falo tendência porque nunca se trata de certeza, mas sim de tendência, é que quando o preço ele atinge níveis altos, o preço ele tende a voltar, tende ali a ter uma certa correção. Mas assim, possa ser que o índice esteja alto e que o preço passe a subir mais ainda? Sim, nada é impossível quando se trata de criptomoedas. Porém, com relação a esse tipo de argumento, eu não vou aqui de fato negar que o próprio dono da Bitcoin Trade ele falou, né, que o preço pode sim sofrer uma correção breve. Ele não foi irresponsável, eu até tiro o chapéu para ele, tá? Porque tem algumas pessoas que, não digo nem por má fé, às vezes a pessoa fica até meio que empolgada, entusiasmada com a ação do preço do Bitcoin, que de fato acaba colocando um preço muito acima do que já é esperado e também coloca como se não houvesse correção alguma. Mas esse cara aqui, né, que é o Daniel Cocchieri, um dos donos e cofundador da Bitcoin Trade, ele disse ali que uma correção poderia acontecer antes de tal valorização, né? Então o Bitcoin deu aquela esticada até os 12.000, né? Sofreu aquela correção de $1.000, poderia vir a cair mais um pouco para meio que galgar ali um certo tipo de terreno para ter uma nova alta, fazer meio que um trampolim em tal pullback. Sim, de fato isso é possível sim, tá? Mas lembrando, esse tipo de vídeo aqui não é conselho de investimento, é um vídeo educativo apenas. Se você for fazer investimento, seja em Bitcoin, em outras cripto ou então em outros tipos de ativos, faça com conhecimento. Se você não tem conhecimento, contrata quem tem, porque as chances de você perder dinheiro quando você tem ali algum tipo de embasamento, você tem elementos que fundamentem melhor a sua decisão, os seus riscos são bem mitigados, são bem minorados e as chances de você perder dinheiro caem drasticamente, tá, rapaziada? Mas por hoje é só, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se gostou, peço novamente que dê o like e compartilhe e nos vemos na próxima.